Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente segue aqui no nosso módulo de Biologia Molecular e agora nessa aula para a gente falar um pouquinho a respeito do RNA, sobre a estrutura dos seus nucleotídeos, sobre o processo de transcrição e também os diferentes tipos de RNA, tá bem? Então organiza aí o teu cantinho de estudos, organiza o teu material, pega aquele chazinho, o teu mate, o teu ha-ha-ha e depois da vinheta vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Bom, a questão da estrutura, ela é super importante para te traçar um comparativo até mesmo com a molécula de DNA, tá? Então olha só, quando nós pegamos um RNA, ele é sempre sintetizado, ele é sempre produzido a partir de um processo chamado de transcrição. Pode fazer uma observação aí nas tuas anotações que transcrição nada mais é do que síntese de RNA. E para a gente formar moléculas de RNA, a gente sempre vai utilizar o DNA como molde, tá? Então, isso vai ser um fator sempre muito importante. Nós vamos usar a molécula de DNA como molde para sintetizar, para produzir qualquer tipo de RNA, seja ele um RNA transportador, ribossômico ou mensageiro. Quando a gente vai estudar os nucleotídeos de um RNA, eles compõem uma única fita. Então, o RNA ele é composto por uma fita única. Já vem uma diferença em relação ao DNA, né? DNA era fita dupla, RNA é fita simples. E esses nucleotídeos que formam uma única fita, eles têm um grupamento fosfato. Este grupamento fosfato vai estar ligado a uma ribose, por isso RNA, a sigla significa ácido ribonucleico. E esta ribose, ela vai estar ligada a uma base nitrogenada, que podem ser bases púricas, como é o caso da adenina e da guanina, ou podem ser bases pirimídicas, como a citosina e a uracila. Repara que a uracila está em destaque. E por quê? Assim como a timina ela era específica do DNA, a uracila a gente vai encontrar apenas em uma molécula de RNA. Por exemplo, se aparecesse essa sequência de nucleotídeos que está aqui nessa fita em vermelho, na imagem, em uma questão de prova, no momento que tu enxergar a sequência UGG, UGG, bom, tem uracila, a gente sabe que é RNA. Nas fitas em azul ali tem uma sequência ACCAAA, CCGAGT. Bom, tem timina, então é DNA. Então esse é um fator importante para te reconhecer que molécula é, se é o DNA, se é o RNA, e até mesmo para excluir algumas alternativas. Isso vai te ajudar, pode ter certeza. Tá bem? E aí nós temos 3 grandes tipos de RNA, que é importante tu conhecer e a função de cada um. Já apareceram questões bem antigas de vocês terem que relacionar colunas aí, ou até mesmo em afirmativas aparecer esse papel, a função de cada um deles. Então, quem são esses 3 tipos de RNA? Nós temos o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele faz parte da composição dos ribossomos, tá? Então ele é um componente estrutural de uma organela celular, que são os ribossomos. Nós temos o RNA mensageiro, ele carrega uma mensagem. Essa mensagem, entre aspas, é como se fosse a receita para te conseguir produzir, para te conseguir elaborar uma proteína. E aí faz a seguinte observação, são as palavras que aparecem aí nas questões. O RNA mensageiro, ele determina a sequência de aminoácidos que vai compor uma proteína. Isso tu vai entender um pouquinho na nossa próxima aula, como ele consegue fazer isso. Mas o RNA mensageiro, ele determina
a sequência de aminoácidos que irá compor uma proteína. Beleza? E nós temos aqui embaixo o RNA transportador. O nome também já fala por si só, né? O papel dele é transportar alguma coisa. E este alguma coisa são aminoácidos. Ele pega os aminoácidos que estão livres no citoplasma e leva até o ribossomo durante o processo de síntese proteica, tá? Então, o papel dele é o transporte de aminoácidos durante a síntese de proteínas. Então, esses são os diferentes tipos de RNA que a gente pode encontrar em uma célula qualquer. E aí eu gostaria que tu observasse aqui o processo de transcrição, que é a síntese de um RNA, como eu já falei, e de qualquer tipo de RNA. Tradicionalmente, nas imagens se fala do DNA sendo utilizado como molde para se formar um RNA mensageiro. Mas o RNA ribossômico, o RNA transportador, são produzidos da mesma forma. Mas o que é interessante? Nós temos a dupla fita de DNA. E a fita de DNA, ela tem aquele sentido antiparalelo das fitas, né? Tu pode observar até nessa imagem, ó, a fita lá de cima, que está identificada como fita molde, ela tem um sentido 3', 5'. A fita de baixo, ela tem o sentido 5', 3', lá da esquerda aqui para a direita. Então elas têm sentidos opostos. Só que a gente sempre vai usar uma fita molde no sentido 3', 5'. Por quê? As polimerases, e neste caso uma RNA polimerase, ela só vai conseguir sintetizar uma nova proteína, uma nova molécula de material genético no sentido 5', 3'. Então sempre que tu for formar uma nova molécula de material genético, seja o DNA, seja o RNA, essa nova molécula sempre vai ser no sentido 5', 3'. E por que isso? Porque as polimerases, que são as enzimas que conseguem sintetizar esse material genético, lembra lá das aulas de bioquímica, enzima tem um reconhecimento específico com o substrato. Então essas enzimas têm um reconhecimento muito específico, aquele sistema chave-fechadura com a molécula de DNA. E ela vai conseguir se encaixar só naquela extremidade 3'. E ela se encaixa naquela extremidade 3' e vem andando aqui no sentido 5'. Tranquilo? E aí a nova molécula vai ser formada no sentido contrário. Então vai ser formada sempre no sentido 5', 3'. É uma coisinha chata dentro da bioquímica, né, que se explica, se justifica pelo reconhecimento enzimático, mas que vale a pena a gente lembrar pelo nível de aprofundamento dessa parte na prova da URGS. Beleza? Bom, e daí a gente pega então o DNA, forma as moléculas de RNA, e essas diferentes moléculas de RNA vão atuar no processo de síntese proteica. E aí esse processo de síntese proteica a gente vai discutir na nossa próxima aula, tá bem? Dá uma organizada aí nas tuas anotações, dá uma descansadinha, dá uma alongada e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!